Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda lei de Mendel, né? Se encontra na unidade de estudo de vocês, na unidade 10, tá? Na unidade 10, Genética 2. Nós estudamos na unidade 9 sobre a primeira lei de Mendel, né? Aprendemos sobre o que é genética, né? Um pouquinho de introdução à genética e a primeira lei de Mendel. Agora a gente vai estudar sobre a segunda lei de Mendel, certo? Então, essa abordagem se encontra na apostila de vocês, da página 93 a 94. Então, eu organizei, tá, essa unidade aqui, primeiramente como parte 1, e vamos ter depois parte 2, né? Onde a gente vai estudar sistema ABO, depois a gente vai estudar fator RH, certo? Então, eu dividi em partes, tá? Conforme, então, vocês vão assistir na aula, vocês vão ver que foi organizada dessa forma, certo? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre essa segunda lei de Mendel. Qual que é a diferença da segunda lei de Mendel para a primeira lei de Mendel? Então, essa segunda lei de Mendel, ela é conhecida, tá, como lei do dihibridismo, né? A primeira lei de Mendel a gente chamava era de monohibridismo, mono de uma, né? Uma característica, né? Aqui a gente está falando de quê? De hibridismo, né? Onde Mendel foi investigar mais de uma característica, né, de herança genética, certo? Então, quando a gente fala de hibridismo, né? Então ele fez o quê? Analisou a formação dos gametas e a manifestação da segregação, ou seja, separação independente dos fatores, tá? Então aqui ele continuou, né, naquela mesma abordagem de ver que por meio dos gametas ali eram separados, né, os genes no momento da formação dos gametas, e depois no momento de fecundação eles eram combinados, né, e aí eram transmitidas as características, né, genéticas para então a próxima geração, certo? Então foi isso que Mendel buscou ainda estudando ervilhas, né? Então a gente vai ver que ele estudou ervilhas na primeira lei de Mendel e aqui também ele continuou estudando ervilhas, né? Para ele poder também denominar o que seria a segunda lei de Mendel. Então, esse estudo de hibridismo, né, na verdade é a separação de dois ou mais genes alelos localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, né? Então a gente falava de um par de genes, né, um herdado da mãe, um herdado do pai, que transmitia uma determinada característica. Depois Mendel foi então mais profundamente, né, estudando ali, verificando, né, que havia mais de uma característica transmitida, né, pelos genes, certo? Então, essa geração fundamenta-se essencialmente durante a anáfase 1 da divisão meiótica. Então, no processo, né, de divisão celular, ocorre então, né, que ocorre nessa fase que chama anáfase, tá? Uma das fases da divisão, né, divisão celular por meio de meiose, chama anáfase 1, observou então, né, obtendo ali o resultado, não mais o estudo de características isoladas, tá? Mas da consideração do comportamento fenotípico envolvendo duas ou mais características. Então, quando a gente estudou a primeira lei de Mendel, era uma característica, ele estudou, né, as cores das ervilhas, as ervilhas amarelas e as ervilhas verdes. E aqui a gente vai ver que ele estudou outras características fenotípicas, além das cores. Então, a segunda lei de Mendel, né, é chamada de lei da segregação independente, tá? Ocorre que as características são definidas por um par de genes e que esse par é formado por um gene doado pela mãe e um gene doado pelo pai, expressando dessa forma a característica fenotípica. Então, Mendel queria estudar também a transmissão simultânea de duas ou mais, né, características, para observar se havia um fator, né, um gene ali, um alelo, tá, de interdependência entre elas. Né, uma vez, quando ele investigou as ervilhas, né, na primeira lei de Mendel, ele identificou que tinha ali uma manifestação de cores, né, conforme ele cruzava as ervilhas, num processo também de autofecundação, onde aparecia, né, cores diferentes, tá? Então, aqui ele está estudando então mais de uma característica, certo?
Então, qual que é a vantagem, né, desse estudo, onde Mendel buscou mais investigar ali, né, essa transmissão de características, né, por meio dos genes, certo? Então, ocorrendo a combinação, né, a probabilidade das distintas configurações possíveis contra a separação de fatores, separação de genes, permite a formação de variados gametas, tá? Então, os gametas eles vão ter várias, né, vão ter vários genes ali, e esses genes de diversas, né, características que, por exemplo, um ser humano pode ter, né, cor de cabelo, cor de olhos, cor de pele, certo? Está ali separadas nos gametas, né, e num determinado momento vai ocorrer uma combinação onde pode ter a probabilidade, né, de formar um indivíduo com determinadas características, tá? Então a gente está falando de características, certo? Mais de uma característica, tá? Então, permitindo a formação de variados gametas, o que vai, né, proporcionar maior variabilidade genética. Então, isso é uma grande vantagem, essa variabilidade genética, né? Então, a gente sabe que o indivíduo vai ter várias características, né? Várias características que vai possibilitar ele também de poder transmitir essas características para a sua próxima geração, tá? Essa aqui é uma imagem ilustrativa de Mendel, né, manipulando ali as ervilhas. Então, como que aconteceu os experimentos de Mendel, tá? Ainda estudando as ervilhas, certo? Ele considerou tanto a cor da semente, né, como ele já tinha estudado, amarela ou verde, tá? Expressada pelo par de alelos Vzão, Vzinho, né, que a gente tá falando de alelos, né, heterozigotos, tá? E também quanto à textura dela, por exemplo, lisa ou rugosa, uma outra característica, tá? Cujo par de alelos será Rzão, Rzinho, né? Aqui também, né, é um par de alelos aqui, né, heterozigoto, certo? Os traços dominantes, como por exemplo a cor, né, amarela e a textura lisa, ao cruzar as duas plantas homozigotas para essas características, né, ou seja, uma lisa, que vai ser Vzão, Vzão, né, Rzão, Rzão, ou seja, características dominantes. Então, a cor amarela e a textura lisa, tá, elas possuem então dominância, tá? Então aqui elas são representadas pelas letras, né, maiúsculas, Vzão, Vzão, e Rzão, Rzão, com relação então aqui à textura, certo? Então aqui tá falando de ela ser lisa, tá? E uma verde rugosa. Então quando a gente fala de verde rugosa, é característica recessiva. Então por isso que a gente tem Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? Vzinho, Vzinho dela ser verde e Rzinho, Rzinho por ela ser rugosa, ok? Então verificou-se que todos os descendentes da geração F1 eram semelhantes, né, às amarelas lisas heterozigóticas, Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, tá? Representado então por esses alelos aqui, por esses genótipos, tá? Então a gente viu que na autofecundação da geração F1, que é essa daqui, né, geração F1, na autofecundação desses genótipos aqui, tá, desses genes aqui, né, que foi dessa forma aqui, essa autofecundação, onde essas sementes amarelas lisas foram realizadas ali uma autofecundação, ok? Obteve-se então como F2, tá? Quem que originou ali na F2, na geração F2, ok? 4 tipos de semente. Então, observou-se amarelas e lisas, tá? Amarelas e rugosas, verdes e lisas e verdes e rugosas. Então, uma variedade aqui, né, de transmissão de características diferentes, né, diversificadas aqui nessa observação da segunda lei de Mendel, tá? Então, aqui nesse esquema, nessa imagem, a gente pode ver, tá? Conforme a gente aprendeu no slide anterior, tá? Os conceitos, né, de o que aconteceu na geração parental, depois na geração F1 e depois na geração F2, certo? Então, aqui a gente tem, né, as sementes amarela lisa, né, as dominantes aqui, e aqui a gente tem a semente verde rugosa, que são, né, as recessivas, certo? Então aqui, aonde se obteve uma amarela lisa, tá? Que ela é heterozigota, certo? No processo de autofecundação, né, com esses genótipos aqui, olha então a variedade, né, de ervilhas que vai se obter,
tá? Nos resultados da segunda lei de Mendel, certo? Então aqui a gente pode observar, né? Então o que tá na cor da semente aqui, veia amarela, tá? Aqui a gente tem verde, certo? A textura da semente, então Rzão, ela é lisa e Rzinho rugosa, tá? Aqui não dá para ver exatamente, mas é Vzão e Vzinho. Vzão é dominante, né, com relação à cor amarela e Vzinho com relação à cor verde, certo? Então aqui nesse diagrama a gente pode ver essas diferenças, tá? Então a gente vê aqui uma proporção fenotípica. Então quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando sobre a textura, sobre a cor, né? Então a gente tem aqui os resultados, né, desse fenótipo aqui na geração aqui F2, ok? Então a gente teve aqui amarela lisa, verde lisa, tá? Amarela rugosa e verde rugosa. Então para cada um, então, a gente tem aqui, né, o somatório. Então 16, né, que originou aqui, né, nessa autofecundação, 9 foram amarela lisa, né? De 16, 3 foram verde lisa. De 16, né, 3 foram amarela rugosa. E de 16, uma foi verde rugosa, né? Então aqui a gente teve uma que foi aqui, né, recessiva, né? Então a gente vê aqui, né, os genótipos, né, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, né, que é o quê? Para o gene recessivo, ok? Então a gente vê aqui o gene recessivo para uma ervilha, tá? Então todo esse esquema aqui a gente aprende, então, como foi, né, o resultado da observação de Mendel, tá? Então no resultado né, resultado aqui do cruzamento, né, dessa observação de Mendel, a gente pode ver então aqui, né, nesse processo que a gente chama então lei da segregação, tá, independente, né? Então qual que foi a proporção fenotípica? Então quando a gente fala de proporção fenotípica, e a gente volta um pouquinho lá na primeira lei de Mendel, lá a proporção fenotípica era 3 para 1, tá? E aqui, quando a gente fala da segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica aqui vai ser 9 para 3, né? E 3 para 1, certo? Como a gente viu naquele slide anterior, tá? Essa proporção fenotípica aqui na geração F2, certo? Quando a gente viu lá na primeira lei de Mendel, era 3 para 1, né? Lembra que era 3... eram 3, né, que a gente podia dizer os genótipos de ervilhas amarelas, né, e apenas um de ervilha verde, né? Então a gente tinha ervilhas, né, com os genes dominante, heterozigoto, e uma, né, que era verde, que era recessivo, né? Então lá o fenótipo era 3 para 1, certo? Então aqui, quando a gente fala do fenótipo na segunda lei de Mendel, a gente tem 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarelas rugosas, 3 sementes verde lisas e uma semente verde rugosa, tá? Então, essa proporção, né, a gente então coloca ela na organização, né, matemática, digamos assim, né, 9 para 3, né, de 3, 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1, certo? Então, ocorreu aqui então um cruzamento, né, entre heterozigotos, tá? Que a gente viu lá que na geração F1 ocorreu a autofecundação, aonde tinha os genes ali, os genótipos, né? Eles eram heterozigotos e que então deu um resultado, né? Aqui é onde a gente vê, né, o resultado do cruzamento aqui, né, da segunda lei de Mendel, certo? Nessa conclusão de Mendel com os experimentos, né, é que os fatores se segregam, né? Os genes se segregam, os genes se separam, tá? De maneira independente para características diferentes, tá? Então, por isso que chama lei da segregação independente, ok? Ou seja, são posteriormente combinados ao acaso, tá? Então, cada gene vai ter ali sua característica, um que vem da mãe, um que vem do pai, eles são combinados ao acaso. Então aqui nessa imagem a gente pode ilustrar, né, por exemplo, aqui uma interação gênica, né, que é representada na segunda lei de Mendel, né, diferentes características, né, fenotípicas, né, geradas ali pelos genótipos, né, como a gente viu no modelo do estudo da ervilha. Então, na primeira lei de Mendel, podia-se observar um gene determinando uma característica, tá? E na segunda lei de Mendel ocorre sempre o que é a interação gênica, né? Um par de genes ou mais, eles vão interagir, tá? Juntamente para, então,
né, expressar uma única característica, tá? E fazem isso de maneiras diferentes. Expressa uma característica, mas faz isso de maneiras diferentes ali, né? O alelo, conforme então, né, os gametas, por exemplo, foram combinados ali, né, como a gente viu aqui, combinados ao acaso, certo? E a gente vê então essa diversidade aqui, né, de características fenotípicas, como a gente viu no modelo ali, né, que Mendel estudou, né, para as ervilhas, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês, tá? E até a nossa próxima aula.